1º de maio de 1994. Autódromo Enzo e Dino Ferrari, Imola, Itália. São exatamente 14 horas e 17 minutos, quando o carro número 2 da Williams entra na curva Tamburello, a 311 km por hora. Mas o que acontece nos 3 segundos antes do impacto é o que a Fórmula 1 não quer que você veja. Isso não é fofoca, é poder. As câmeras de telemetria da Williams registraram algo que engenheiros, peritos e investigadores passaram anos tentando explicar, segundo documentos do processo judicial aberto na Itália em 1994 e que durou quase uma década. O carro de Ayrton Senna, tricampeão mundial, o piloto mais rápido que o mundo já produziu, o homem que havia vencido 65 grandes prêmios, desacelerou. Não por causa do impacto, antes dele. Os dados mostram uma redução de velocidade que não corresponde a nenhuma falha mecânica esperada, segundo análises técnicas apresentadas no Tribunal de Bolonha. E ninguém, até hoje, deu uma explicação oficial convincente para isso. Guarda esse detalhe, porque ele vai voltar com força lá na frente. Ayrton Senna era, naquele fim de semana em Imola, um homem diferente. Não era o Senna invencível dos anos anteriores. Era um homem assustado. Segundo relatos de pessoas próximas à sua equipe naquele fim de semana, ele havia passado a noite de sábado quase sem dormir, perturbado com a morte de Roland Ratzenberger no dia anterior. E, segundo versões que circulam até hoje entre ex-membros da escuderia Williams, ele teria dito a pelo menos uma pessoa: algo está errado, algo está muito errado com esse carro. Não há confirmação oficial disso, mas também nunca foi desmentido de forma categórica. Pensa no tamanho disso. O maior piloto de todos os tempos. O homem que dominava um carro como ninguém. Assustado com o próprio carro. E então vem a pergunta que ninguém dentro da Fórmula 1 quer responder em voz alta. Se o carro falhou, por que os dados de telemetria mostram aquela desaceleração estranha antes do impacto? Se foi um acidente imprevisível, por que a Williams destruiu peças do carro antes que peritos independentes pudessem analisá-las completamente, conforme alegado no processo judicial italiano? E se tudo foi apenas uma tragédia inevitável, por que o julgamento durou 10 anos e terminou com todos os réus absolvidos por razões que os próprios advogados da família Senna consideraram insatisfatórias? Hoje você vai descobrir 4 coisas que a Fórmula 1, a Williams e a FIA preferiram manter enterradas por 30 anos. Primeiro, o que os dados de telemetria realmente mostram e o que foi omitido. Segundo, quem eram os homens com poder suficiente para controlar a narrativa de uma morte transmitida ao vivo para 300 milhões de pessoas. Terceiro, o que Senna sabia e o que ele estava prestes a fazer, que pode ter mudado tudo. E quarto, por que o silêncio mais ensurdecedor não veio de Maranello nem de Woking, mas de dentro da própria equipe que ele pilotava. Se você ainda não está inscrito nesse canal, faz isso agora, porque esse é o tipo de conteúdo que não aparece no feed 2 vezes. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você já parou para pensar por que, em 30 anos, nenhum engenheiro da Williams jamais deu uma entrevista detalhada sobre o que aconteceu naquele cockpit? Porque o chefe de equipe, Frank Williams, que falou sobre praticamente tudo em sua carreira, sempre desviou do assunto com respostas vagas quando o tema era Tamburello? Por que a FIA mudou as regras de segurança com uma velocidade absurda logo após a morte de Senna, como se já soubesse o que precisava ser corrigido antes mesmo da investigação terminar? E a mais incômoda de todas, por que Ayrton Senna, naquele fim de semana específico, estava carregando um pedaço de bandeira austríaca dentro do cockpit para cobrir o corpo de Ratzenberger na linha de chegada, caso vencesse, como se já soubesse que aquele fim de semana seria marcado pela morte? Guarda essas perguntas. Todas elas têm respostas, e algumas dessas respostas são muito piores do que você imagina. Ayrton Senna chegou a Imola em 1994 como o piloto mais observado do paddock. Não porque era favorito, embora fosse, mas porque aquela temporada havia começado de um jeito estranho, tenso, quase profético. A Williams FW16 era um carro problemático, difícil de dirigir, nervoso nas curvas de alta velocidade,
Senna havia reclamado do carro em reuniões técnicas, segundo depoimentos colhidos durante o processo judicial italiano, cujos autos foram parcialmente divulgados por veículos como o jornal La Repubblica e analisados pelo jornalista italiano Daniele Sparisci, que cobriu o caso por anos. O carro não obedecia, e Senna, que havia conquistado 3 títulos com carros difíceis antes, sabia a diferença entre um carro desafiador e um carro perigoso. Mas tinha algo mais, algo que quase ninguém conecta com o que aconteceu na curva Tamburello. Naquele início de temporada de 1994, a FIA havia banido uma série de sistemas eletrônicos que haviam dominado a Fórmula 1 nos anos anteriores: controle de tração, suspensão ativa, sistemas que basicamente tornavam os carros mais previsíveis e seguros em altas velocidades. A decisão foi controversa. Vários engenheiros, segundo reportagens da época publicadas pela revista Autosport, alertaram que a retirada abrupta dessas tecnologias tornaria os carros mais rápidos, porém menos controláveis, especialmente em curvas como a Tamburello, que na época era percorrida em velocidade plena, sem redução. A FIA ignorou os alertas. E a temporada começou. Em um momento, vou te mostrar o que os documentos do processo de Bolonha revelaram sobre o estado do volante do carro de Senna, e por que esse detalhe específico é o nó de tudo que está enterrado nessa história. Continua em parte 2. O volante. Tudo volta para o volante. No processo judicial conduzido pelo promotor Maurizio Passarini, no Tribunal de Bolonha, uma das linhas centrais de investigação girava em torno da coluna de direção do carro de Senna, especificamente uma modificação feita na peça dias antes do Grande Prêmio de San Marino. Segundo os autos do processo, essa modificação havia sido feita para acomodar uma preferência específica de Senna relacionada ao espaço no cockpit. A coluna foi cortada e ressoldada. E de acordo com a acusação italiana, essa solda apresentava irregularidades que poderiam ter causado uma falha estrutural durante a corrida. A Williams negou. Os engenheiros negaram. Os peritos da defesa apresentaram laudos contrários. E no final, depois de 10 anos de julgamento, recursos, contra-recursos e uma batalha jurídica que envolveu os maiores escritórios de advocacia da Europa, todos foram absolvidos. Frank Williams, Patrick Head, diretor técnico da equipe, Adrian Newey, o gênio do design aerodinâmico, que depois foi para a Red Bull e dominou a Fórmula 1 por anos, todos absolvidos. Mas aqui é onde o detalhe que não fecha aparece de novo. Os peritos independentes contratados pela acusação italiana concluíram, segundo reportagem do Corriere della Sera, publicada durante o julgamento, que a solda na coluna de direção apresentava características inconsistentes com os padrões de fabricação exigidos. Palavras atribuídas ao laudo pericial, conforme reproduzido na imprensa italiana da época. A defesa contestou essa conclusão com laudos próprios. O tribunal aceitou a versão da defesa. E o silêncio tomou conta. Agora pensa comigo. Se você fosse inocente, se sua equipe fosse inocente, e o maior piloto do mundo morresse no seu carro, você não faria absolutamente tudo para que a investigação fosse a mais transparente, completa e irrefutável possível? Você não abriria cada arquivo, cada dado, cada telemetria, cada peça do carro para os investigadores? Segundo relatos amplamente documentados na imprensa italiana e britânica da época, incluindo o livro Ayrton Senna, The Hard Edge of Genius, de Christopher Hilton, e análises posteriores publicadas pela ESPN, algumas peças críticas do carro desapareceram ou foram manuseadas antes que os investigadores pudessem acessá-las completamente. A Williams sempre negou qualquer irregularidade nesse processo, mas os investigadores italianos não ficaram satisfeitos, e o promotor Passarini foi público sobre sua frustração com a cooperação da equipe. Guarda esse nome: Patrick Head, diretor técnico da Williams, o homem que supervisionou a modificação na coluna de direção, o homem que, segundo depoimentos colhidos no processo e reproduzidos pela imprensa italiana, foi avisado sobre potenciais problemas com a peça antes da corrida. Ele vai aparecer de novo, e quando aparecer, o contexto vai ser muito mais pesado do que você imagina agora. Vamos voltar por um segundo para Senna, para quem ele era antes de 1994, porque entender o que estava em jogo naquele fim de semana
exige entender o que Senna representava além do esporte. Ayrton Senna nasceu em 21 de março de 1960, em São Paulo, filho de um fazendeiro rico do interior do Brasil. Desde criança, segundo relatos de sua família documentados em diversas biografias, ele tinha uma obsessão que ia além do normal, uma capacidade de concentração e uma necessidade de controle que aqueles ao redor dele descreviam como quase sobrenatural. Sua irmã Viviane, que depois se tornaria presidente do Instituto Ayrton Senna, descreveu em entrevistas que ele era uma criança que precisava entender o funcionamento de tudo, cada motor, cada mecanismo, cada sistema. Não era curiosidade comum, era algo mais profundo. Quando ele chegou à Fórmula 1 em 1984 pela equipe Toleman, já havia vencido campeonatos de Fórmula Ford e Fórmula 3 na Europa, de um jeito que deixava adversários e chefes de equipe desconfortáveis. Não pelo talento, todos tinham talento, mas pela intensidade, pela recusa absoluta em aceitar limites, pela forma como ele conversava com o carro em alta velocidade, como se estivesse em transe. O ex-chefe de equipe da Lotus, Peter Warr, disse em entrevista que assinar Senna foi a decisão mais fácil e mais assustadora que ele tomou na carreira. Fácil porque o talento era óbvio. Assustadora porque você sabia que ele ia te pedir coisas que você não tinha certeza se conseguia entregar. Esse detalhe importa mais do que parece agora. Continua lendo. Em 1988, na McLaren de Ron Dennis, Senna começou a dominar a Fórmula 1 de um jeito que ia além da mecânica. Ele venceu 8 das 16 corridas daquele ano. Conquistou o primeiro título. Em 1990 e 1991, mais 2 títulos. Em 1992 e 1993, perdeu para carros tecnicamente superiores, a Williams de Nigel Mansell e depois de Alain Prost, mas nunca deixou de ser o piloto mais rápido do grid, na opinião de praticamente todo o paddock. E então veio 1994, e a Williams. A ironia cruel da história é que Senna foi para a Williams porque queria o melhor carro, queria o 4º título, queria ultrapassar o recorde de Prost, e escolheu exatamente a equipe que, segundo versões que circulam até hoje sem confirmação oficial, não estava preparada para entregar o que ele precisava, e talvez não quisesse admitir isso. Todavia não chegamos ao pior ainda. O que aconteceu nas 48 horas antes da corrida é onde essa história fica verdadeiramente sombria. Continua em parte 3. Sexta-feira, 29 de abril de 1994. Um dia antes do acidente de Ratzenberger. 2 dias antes da morte de Senna. Durante os treinos livres do Grande Prêmio de San Marino, Rubens Barrichello, então com 21 anos, piloto da Jordan, sofreu um acidente violento na curva variante Bassa. O carro decolou, atravessou as barreiras de pneus e só parou depois de bater nas grades de proteção. Barrichello ficou inconsciente por alguns minutos. Segundo relatos documentados em entrevistas posteriores do próprio Barrichello, a primeira pessoa que entrou na área do acidente, antes mesmo dos médicos oficiais, foi Ayrton Senna. Ele chegou correndo, segurou a mão de Barrichello, ficou ali até ter certeza de que ele estava vivo. Depois disso, segundo versões relatadas por pessoas que estavam no paddock naquele dia, incluindo relatos compilados pelo jornalista britânico Maurice Hamilton em seu livro sobre aquele fim de semana, Senna ficou visivelmente abalado. Não era o abalo de quem acabou de ver um colega quase morrer. Era o abalo de alguém que reconheceu algo que já suspeitava. No dia seguinte, Roland Ratzenberger morreu. E aqui começa o que eu quero que você entenda com toda a clareza possível. No paddock de Imola naquele sábado à noite, segundo múltiplos relatos de jornalistas e membros de equipes presentes, Ayrton Senna não era um piloto se preparando para vencer uma corrida. Era um homem carregando um peso que ninguém ao redor dele sabia nomear. Ele visitou a área médica onde o corpo de Ratzenberger ainda estava. Ficou em silêncio por longos minutos. Segundo algumas versões, chorou. Depois voltou para o motorhome da Williams e ficou acordado a maior parte da noite. O que ele pensava naquela noite? O que ele sabia? Segundo versões que circulam há anos entre ex-funcionários da Fórmula 1, sem confirmação oficial,
Senna havia manifestado preocupações específicas sobre o comportamento do carro na Tamburello durante os treinos. A curva era percorrida em velocidade máxima, sem redução, e o FW16 apresentava um comportamento que ele descreveu para engenheiros da equipe como instável em sobrecargas aerodinâmicas. Essa descrição técnica, segundo análises posteriores publicadas por especialistas em aerodinâmica de Fórmula 1, é consistente com um fenômeno chamado underbody stall, uma perda súbita de downforce, que pode acontecer quando o carro passa por irregularidades no asfalto em alta velocidade, fazendo o carro basicamente flutuar por uma fração de segundo e perder a aderência. A Tamburello tinha irregularidades no asfalto. Isso é fato documentado. O que não está documentado, o que nunca foi explicado de forma satisfatória, é porque a equipe não tomou providências mais drásticas diante das queixas de Senna sobre aquela curva específica. E então vem o detalhe, que não fecha número 2. No domingo de manhã, antes da largada, Senna teve uma reunião com os diretores da GPDA, a Associação dos Pilotos de Fórmula 1. Segundo relatos de Gerhard Berger e outros pilotos presentes, Senna estava tentando articular uma paralisação das corridas, ou pelo menos uma discussão formal sobre segurança. Havia uma sensação generalizada no paddock, segundo esses relatos, de que o fim de semana estava saindo do controle. A reunião não chegou a nenhuma conclusão formal. A corrida aconteceu. Pensa no peso disso. O maior piloto do mundo, na manhã da corrida em que morreria, estava tentando convencer outros pilotos a questionar as condições de segurança. E então foi para o carro. Agora eu preciso te contar sobre os dados de telemetria, porque é aqui que a história fica tecnicamente devastadora. Os sistemas de telemetria da Williams registravam dezenas de parâmetros em tempo real durante a corrida: velocidade, aceleração, posição do volante, pressão dos freios, dados aerodinâmicos. Esses dados foram analisados durante o processo judicial em Bolonha. Segundo análises técnicas apresentadas durante o julgamento e reportadas por veículos especializados como o Autosport e o site F1 Technical, os dados mostravam que, nos instantes que antecederam o impacto na Tamburello, houve uma variação no comportamento do carro consistente com uma falha na direção, especificamente uma possível perda de resposta do volante. Em termos simples, o carro pode ter parado de obedecer ao piloto antes de bater na parede. E se o carro parou de obedecer, se a coluna de direção cedeu, mesmo que parcialmente, mesmo que por uma fração de segundo, então Senna não teve chance. Não foi falta de habilidade. Não foi um erro de pilotagem. Foi uma falha mecânica que o deixou sem controle a 300 km por hora. Mas aqui está o problema. Se foi uma falha mecânica claramente documentada, por que o julgamento terminou com todos absolvidos? Por que os dados completos de telemetria nunca foram tornados públicos em sua totalidade? E por que Adrian Newey, que desenhou aquele carro, disse anos depois, em entrevista à revista Autosport, que ainda pensa no que poderia ter sido diferente? Essa última frase, guarda ela, porque ela vai aparecer de novo, e quando aparecer, o contexto vai mudar tudo. Continua em parte 4. Existe um livro que pouquíssimas pessoas fora do paddock da Fórmula 1 leram com atenção. Chama-se A Vida de Senna, escrito por Tom Bauer, jornalista investigativo britânico conhecido por biografias polêmicas de figuras poderosas. Bauer passou anos entrevistando pessoas dentro da Williams, da McLaren e da FIA para construir um retrato do que realmente acontecia nos bastidores da Fórmula 1 nos anos de Senna. O que emerge desse livro e de outras fontes jornalísticas da época é um retrato de um esporte controlado por um pequeno grupo de homens extremamente poderosos, onde as decisões sobre segurança, regulamentos e até a narrativa pública sobre acidentes eram tomadas com um olho no esporte e outro nos contratos de televisão e patrocínio que movimentavam bilhões. Bernard Ecclestone, o homem que transformou a Fórmula 1 de um esporte de cavalheiros em um império de mídia. O homem que negociava contratos de transmissão com governos, que tinha acesso direto a líderes políticos em dezenas de países, que controlava quem entrava e quem saía do paddock. Ecclestone nunca foi réu no processo de Bolonha, nunca foi investigado em relação à morte de Senna,
Mas segundo versões que circulam há décadas entre jornalistas especializados em Fórmula 1, sem confirmação pública de sua parte, ele foi uma das figuras centrais na gestão da narrativa após o acidente. Na forma como a história foi contada ao mundo, na velocidade com que certas informações foram divulgadas e outras foram contidas. Isso não é acusação. Não há provas públicas disso, mas o silêncio de Ecclestone sobre os detalhes técnicos da morte de Senna ao longo de décadas é, no mínimo, notável para um homem que tinha opinião sobre absolutamente tudo na Fórmula 1. E aqui é onde tudo se rompe, porque existe uma versão, circulada há anos em ambientes especializados, mencionada de forma oblíqua em algumas publicações europeias, nunca confirmada oficialmente, de que o fim de semana de Imola, em 1994, era o ponto de virada de uma briga de poder que ia muito além do esporte. Uma briga sobre o futuro tecnológico da Fórmula 1, sobre quem controlaria os sistemas eletrônicos e os dados que eles geravam, sobre quem teria acesso à telemetria em tempo real, sobre patentes, contratos de fornecimento de tecnologia e uma quantidade absurda de dinheiro. Senna estava, segundo versões que circulam entre jornalistas especializados, prestes a fazer declarações públicas que poderiam ter sido devastadoras para algumas dessas negociações. Ele era o piloto mais famoso do mundo. Sua voz tinha um peso que nenhum comunicado de imprensa poderia neutralizar. E ele estava furioso com o estado do carro, com as decisões técnicas da equipe, com a forma como as regras de segurança haviam sido alteradas sem consulta adequada aos pilotos. Não há documentos públicos que comprovem que isso estava prestes a explodir naquele fim de semana específico. Mas os que estavam no paddock naquele domingo de manhã descrevem uma tensão que ia além de um fim de semana difícil. Agora vamos falar sobre os 5 rumores e teorias que circulam há 30 anos, e o que cada um deles tem de plausível e de problemático. A primeira teoria é a da falha mecânica deliberada. A ideia de que a modificação na coluna de direção não foi um erro de engenharia, mas uma sabotagem. Essa teoria existe. Foi levantada informalmente por alguns investigadores no início do processo de Bolonha. Foi rapidamente descartada pela acusação oficial, que optou por seguir a linha da negligência em vez da intenção criminosa. O que é plausível? A modificação foi real, foi feita pouco antes da corrida, e a solda apresentava irregularidades, segundo os peritos da acusação. O que é exagerado? Não há nenhuma prova, nenhum documento, nenhum testemunho credível que aponte para a intenção deliberada de causar dano. Isso continua sendo especulação. A segunda teoria é a do acordo extrajudicial silencioso. A ideia de que a família Senna, através do instituto e dos advogados, teria chegado a um acordo informal com a Williams e com a FIA, que incluía, entre outras coisas, o controle sobre certas informações que poderiam emergir durante o processo. O que é plausível? A família Senna manteve uma relação surpreendentemente cordial com a Williams ao longo dos anos, e o Instituto Ayrton Senna recebe apoio de parceiros corporativos que têm laços com o mundo do automobilismo. O que é exagerado? Acordos jurídicos em processos criminais na Itália não funcionam dessa forma, e não há nenhuma evidência pública de que qualquer acordo desse tipo existiu. A terceira teoria é a do carro propositalmente mal configurado para que Senna não vencesse facilmente e a temporada fosse mais longa, e, portanto, mais lucrativa para a televisão. Essa teoria é a mais especulativa de todas. O que é plausível? A Fórmula 1 tinha incentivos financeiros enormes para que os campeonatos fossem disputados até o final da temporada. O que é absurdo. Nenhum engenheiro sabotaria um carro para tornar o campeonato mais competitivo. A linha entre carro difícil e carro perigoso não é algo que se controla com precisão suficiente para esse tipo de estratégia. A quarta teoria é sobre o acidente de Ratzenberger. Alguns investigadores independentes, segundo publicações especializadas, levantaram a hipótese de que o acidente de Ratzenberger no sábado, que todos assumiram ser causado por um problema aerodinâmico no carro da Syntec, pode ter envolvido circunstâncias adicionais que nunca foram completamente investigadas. O que é plausível? O processo de investigação de acidentes na Fórmula 1 em 1994 era significativamente menos rigoroso do que é hoje, o que não tem evidência.
qualquer coisa além de uma falha aerodinâmica bem documentada. A quinta teoria, e essa é a que mais me interessa, é a teoria do silêncio de Adrian Newey. Continua em parte. 5. Adrian Newey é considerado por muitos o maior designer de carros de Fórmula 1 de todos os tempos. O homem que desenhou a Williams FW16, o carro em que Senna morreu. O homem que depois foi para a McLaren, depois para a Red Bull, onde ajudou a construir uma dinastia de campeonatos. Um homem que deu centenas de entrevistas ao longo de décadas sobre técnica, aerodinâmica, filosofia de design. Mas existe um assunto sobre o qual Newey nunca falou completamente, nunca detalhou. Sempre que questionado sobre os detalhes técnicos do que aconteceu na Tamburello em 1994, suas respostas foram consistentemente vagas, emocionais e curtas. Em sua autobiografia How to Build a Car, publicada em 2017 e aclamada pela crítica especializada, ele dedica um capítulo ao fim de semana de Imola. É um capítulo marcado pela emoção genuína. Newey claramente foi afetado pela morte de Senna, de formas que persistiram décadas depois. Mas os detalhes técnicos específicos que a imprensa e os investigadores sempre quiseram, a análise de Newey sobre o que exatamente falhou, em que sequência, por qual razão, continuam ausentes, mesmo depois do processo ter terminado, mesmo depois de todos terem sido absolvidos, mesmo depois de décadas. Por quê? A resposta mais simples é que Newey, como qualquer ser humano, prefere não revisitar em detalhes o pior momento de sua vida profissional. Essa explicação é completamente legítima. Mas existe outra explicação possível, não comprovada, circulada em ambientes jornalísticos especializados, de que há aspectos do design do FW16 que Newey sabe que nunca foram completamente explicados publicamente. Não porque fossem criminosos, mas porque revelá-los com total transparência implicaria admitir erros de engenharia que, mesmo sem intenção, contribuíram para a morte do maior piloto do mundo. Isso não é acusação. É uma hipótese que o silêncio de décadas torna difícil descartar completamente. E então vem o momento em que tudo muda. Em 2014, exatos 20 anos após a morte de Senna, uma série de documentários e reportagens especiais revisitou o caso. Entre eles, o documentário Senna, produzido pela empresa britânica Working Title, já havia criado em 2010 um retrato emocional poderoso do piloto. Mas foi em 2014 que alguns detalhes técnicos que nunca haviam sido amplamente discutidos começaram a emergir em publicações especializadas. A revista alemã Automotor und Sport publicou uma análise técnica extensa baseada em dados de telemetria que, segundo a publicação, haviam sido analisados por engenheiros independentes. A conclusão dessa análise, sem valor jurídico, deixo claro, mas tecnicamente detalhada, apontava para uma sequência de eventos consistente com uma falha progressiva na coluna de direção, iniciada alguns segundos antes do impacto, que teria causado uma perda gradual de resposta do carro. Isso explicaria a desaceleração estranha nos dados de telemetria. Não uma escolha consciente de Senna, mas uma batalha física de um piloto tentando controlar um carro que estava deixando de responder. Guarda esse detalhe, porque ele vai aparecer uma última vez, e quando aparecer, vai mudar completamente a forma como você pensa naquele momento. Mas antes disso, preciso te contar sobre o que aconteceu dentro da Williams nos meses depois da morte de Senna, porque é aí que o sistema, o poder que eu mencionei no início, aparece de forma mais clara. Nos meses seguintes ao acidente, a Williams Racing atravessou uma crise existencial. Além do processo criminal em Bolonha, a equipe enfrentava pressão de patrocinadores, questões de seguro, investigações internas e a tarefa quase impossível de continuar competindo enquanto lidava com o peso de ter perdido seu piloto principal em circunstâncias trágicas. Frank Williams, cadeirante desde um acidente de carro em 1986, conduziu a equipe com a frieza administrativa que era sua marca registrada. Segundo pessoas que trabalharam com ele durante esse período, relatos reproduzidos em diversas biografias e reportagens, ele não demonstrou publicamente o tipo de colapso emocional que muitos esperavam. Era profissional, era eficiente e era, segundo alguns relatos,
extremamente cuidadoso sobre o que dizia e a quem dizia sobre os detalhes do acidente. A Williams contratou David Coulthard para substituir Senna e terminou o campeonato de 1994 com Damon Hill quase conquistando o título, perdendo para Michael Schumacher em circunstâncias controversas na última corrida da temporada, em Adelaide. A vida seguiu. A Fórmula 1 seguiu. Os contratos de televisão foram renovados. E o processo de Bolonha continuou, silenciosamente, por mais 10 anos, até que todos foram absolvidos e o caso foi arquivado. E o silêncio é o que mais alimenta tudo, porque em 30 anos, nenhum engenheiro da Williams que trabalhou naquele carro específico, na modificação da coluna de direção, nos ajustes feitos entre o sábado e o domingo, nas últimas verificações antes da largada, deu uma entrevista detalhada e completa sobre o que viu, o que fez e o que sabe. Alguns morreram. Alguns mudaram de carreira. Alguns ainda trabalham no automobilismo e têm contratos com cláusulas de confidencialidade. Mas o silêncio coletivo de pessoas que estiveram na linha de frente de um dos momentos mais investigados da história do esporte, a motor é, no mínimo, extraordinário. Agora preciso te falar sobre algo que quase nunca aparece nas discussões sobre a morte de Senna. Algo que foi mencionado de passagem em alguns documentários, mas nunca desenvolvido com a profundidade que merece. Na noite anterior à corrida, a noite de sábado, 30 de abril de 1994, Senna fez 2 ligações telefônicas. Isso é relatado em diversas fontes, incluindo relatos de pessoas próximas a ele, documentados em biografias. Uma delas foi para Xuxa Meneghel, sua ex-namorada e talvez o maior amor de sua vida, com quem havia terminado o relacionamento anos antes, mas com quem mantinha contato. A outra foi para um engenheiro, cuja identidade nunca foi revelada publicamente, que trabalhava em sistemas de segurança na Fórmula 1. O conteúdo dessas ligações nunca foi tornado público. A família Senna nunca comentou sobre elas em detalhes. Xuxa, em entrevistas ao longo dos anos, referiu-se a uma última conversa com Senna de forma sempre emocionada, mas sem revelar o que foi dito. O que ele disse naquela noite, o que ele queria comunicar, eram as palavras de um homem em paz ou de um homem assustado. Não sabemos. E talvez nunca saibamos. Mas o fato de que ele fez essas ligações específicas, para essas pessoas específicas, na noite antes de morrer, é um detalhe que nenhuma narrativa oficial sobre o acidente jamais tentou explicar. Vamos falar sobre a FIA, sobre Max Mosley. Max Mosley era o presidente da FIA em 1994. Advogado de formação, filho do político britânico Oswald Mosley, homem de inteligência extraordinária e ambição política ainda maior dentro do mundo do automobilismo. Foi Mosley quem liderou o banimento dos sistemas eletrônicos no início de 1994. Foi Mosley quem presidiu a FIA durante o período em que as investigações sobre a segurança dos circuitos, incluindo a Tamburello, estavam sendo feitas. E foi Mosley quem, após a morte de Senna e de Ratzenberger, liderou uma revolução na segurança da Fórmula 1 que provavelmente salvou dezenas de vidas nos anos seguintes. Esse último ponto é reconhecido mesmo por críticos de Mosley. As reformas de segurança implementadas a partir de 1994 foram genuínas e eficazes. Mas existe uma pergunta que nunca foi respondida de forma satisfatória. Se Mosley e a FIA sabiam que o banimento dos sistemas eletrônicos tornaria os carros mais perigosos, e havia alertas técnicos públicos sobre isso antes da temporada, por que a decisão foi mantida sem uma revisão mais cuidadosa das condições dos circuitos, especialmente de curvas como a Tamburello? Mosley deu entrevistas sobre isso ao longo dos anos. Suas respostas sempre foram defensivas, mas articuladas. O argumento de que ninguém poderia prever que a combinação específica de fatores naquele fim de semana resultaria em 2 mortes. Tecnicamente, isso é difícil de refutar. Mas politicamente, dentro do mundo da Fórmula 1, a narrativa de que a FIA não tinha nenhuma responsabilidade é contestada por especialistas que analisaram as decisões regulatórias daquele período. E então vem o momento que eu prometi que voltaria. Adrian Newey, sua autobiografia, a frase que ele escreveu sobre Imola,
que ainda pensa no que poderia ter sido diferente. Em entrevista à BBC em 2016, por ocasião do lançamento de sua autobiografia, Newey foi pressionado pelo apresentador sobre o que especificamente ele achava que poderia ter sido diferente. Sua resposta foi cuidadosa, emocionada e tecnicamente vaga. Mas em um momento, ele disse algo que passou quase despercebido. A questão não é apenas o que falhou. É a sequência de decisões que levou ao ponto onde uma falha se tornou fatal. Decisões, plural, sequência. Isso não é a linguagem de alguém descrevendo um acidente puramente imprevisível. É a linguagem de um engenheiro que entende que houve um caminho, uma série de escolhas, que conduziu ao resultado final. Quais foram essas decisões? Quem as tomou? Com que informações? Essas perguntas seguem sem resposta pública completa. E o processo de Bolonha, que poderia ter forçado essas respostas, terminou sem produzi-las. E aqui é onde todo o sistema aparece com clareza brutal. Para entender o que aconteceu depois da morte de Senna, não as investigações, não o processo judicial, mas o que aconteceu com a memória dele, com a narrativa sobre ele, você precisa entender como a Fórmula 1 funciona como máquina de relações públicas. O esporte não é apenas corridas, é uma indústria de mídia avaliada em bilhões de dólares, onde a imagem de cada piloto, cada equipe, cada incidente é gerenciada com a precisão de uma campanha política. Quando um piloto morre, especialmente quando o piloto mais famoso do mundo morre ao vivo, em frente a 300 milhões de espectadores, a gestão dessa narrativa se torna uma operação de escala industrial. Nos dias e semanas após a morte de Senna, a narrativa dominante que emergiu, e que persiste até hoje, foi a do herói trágico. O gênio incompreensível, levado cedo demais. O homem que vivia no limite por escolha. A fatalidade inevitável do esporte que amava. Essa narrativa é emocionalmente poderosa. É parcialmente verdadeira. Senna vivia no limite. Senna amava o risco. Senna havia dito, em entrevistas famosas, que quando estava no fluxo de uma volta de qualificação, sentia que estava além de si mesmo. Mas essa narrativa também foi extremamente conveniente para todos que poderiam ter perguntas difíceis a responder. Porque se a morte de Senna é apresentada como o destino inevitável de um gênio que vivia além dos limites humanos, não há espaço para perguntar sobre colunas de direção soldadas apressadamente. Não há espaço para questionar decisões regulatórias. Não há espaço para investigar o que exatamente aconteceu nos 3 segundos antes do impacto. A narrativa do herói trágico apagou a narrativa da investigação técnica. E isso foi bom para muita gente. Agora eu preciso te falar sobre o Brasil. Sobre o que a morte de Senna significou para um país inteiro. Em 1994, o Brasil estava em um momento de transição histórica. O Plano Real havia sido lançado em julho daquele ano, mas em maio, quando Senna morreu, o país ainda vivia sob hiperinflação, instabilidade política, uma desigualdade brutal. Senna era um dos poucos símbolos nacionais que transcendia classe social, região, partido político. Quando a notícia de sua morte chegou ao Brasil, o país parou. Literalmente. Imagens de arquivo mostram ruas desertas em São Paulo, pessoas chorando em mercados, no trabalho, em igrejas. O governo decretou 3 dias de luto oficial. Seu corpo foi velado no Palácio do Governo em São Paulo e mais de 300 mil pessoas passaram pelo caixão em fila. Esse luto coletivo criou algo poderoso e, em certos aspectos, problemático. Uma mitologia em torno de Senna que tornou qualquer questionamento sobre as circunstâncias de sua morte algo próximo de uma blasfêmia. No Brasil, durante anos, questionar a narrativa oficial sobre o acidente de Senna era recebido com hostilidade. Não porque as perguntas fossem ilegítimas, mas porque o luto nacional havia transformado Senna em um santo laico. E santos não morrem por negligência técnica de uma equipe inglesa. Santos morrem tragicamente, fatalmente, inevitavelmente. Isso também serviu aos interesses de quem preferia que certas perguntas não fossem feitas. Mas o tempo passa, e algumas coisas que foram enterradas começam a subir. Em 2019, durante uma série de entrevistas concedidas para marcar os 25 anos da morte de Senna, alguns ex-membros da equipe Williams
em posições técnicas secundárias, não os engenheiros principais, deram declarações que, lidas com atenção, sugerem um desconforto com a versão oficial que nunca foi completamente resolvido. Nenhum deles fez acusações diretas. Nenhum revelou informações concretas novas. Mas o padrão das respostas, vagas quando deveriam ser precisas, emocionais quando deveriam ser técnicas, é o padrão de pessoas que sabem mais do que estão dizendo. Isso não é prova de nada, mas é um detalhe que não fecha. E então existe o detalhe final, o mais perturbador de todos. Nos últimos metros antes de entrar na Tamburello, nos dados de telemetria que foram parcialmente analisados durante o processo, há uma anomalia. Uma pequena variação nos dados de posição do volante, que, segundo análises técnicas independentes publicadas em fóruns especializados após o processo, é inconsistente com uma curva tomada normalmente. É consistente com um piloto que está recebendo feedback anormal do volante, que está sentindo algo errado, que está, em fração de segundo, tentando corrigir algo que não deveria precisar de correção naquele ponto do circuito. Senna sabia, não com dias de antecedência, não com horas, mas nos segundos finais, quando o carro deixou de responder da forma que deveria, Ayrton Senna sabia, e não havia nada que ele pudesse fazer. 30 anos depois, o que temos? Temos um processo judicial que durou uma década e terminou com todos absolvidos. Temos dados de telemetria que nunca foram completamente tornados públicos. Temos engenheiros que ficaram em silêncio por 30 anos. Temos uma narrativa oficial construída em torno do herói trágico que convenientemente apaga as perguntas técnicas mais difíceis. E temos uma anomalia nos dados dos últimos segundos antes do impacto que ninguém, nenhuma fonte oficial, nenhum porta-voz da Williams, nenhum representante da FIA, jamais explicou de forma completa e satisfatória. Isso não é suficiente para afirmar que houve crime. Não é suficiente para afirmar que houve sabotagem. Não é suficiente para afirmar que houve conspiração no sentido formal da palavra. Mas é suficiente para afirmar que a verdade completa sobre a morte de Ayrton Senna nunca foi dita publicamente, e que as pessoas que poderiam dizê-la escolheram, por razões legais, financeiras, emocionais ou todas as três, não fazê-lo. E isso por si só já é poder. Poder sobre uma narrativa, poder sobre uma morte, poder sobre a memória de um homem que pertencia ao mundo inteiro, mas especialmente ao Brasil. Pensa no que ficou sem resposta. Por que a coluna de direção foi modificada tão perto da corrida, se o calendário de manutenção poderia ter acomodado essa modificação antes? Por que os dados completos de telemetria nunca foram tornados públicos de forma independente e verificável? Por que Adrian Newey, em sua autobiografia detalhada sobre décadas de engenharia, foi vago especificamente sobre o ponto técnico mais crítico do acidente? E por que, 3 décadas depois, nenhum ex-funcionário da Williams que trabalhou naquele carro específico jamais decidiu, na aposentadoria, longe de contratos e cláusulas de confidencialidade, contar o que sabe? O silêncio organizado é o maior mistério dessa história. Não a falha mecânica, não o processo judicial. O silêncio. Existe uma última coisa que eu quero que você leve desse vídeo. Uma coisa sobre quem era Ayrton Senna, além do piloto, além do campeão, além do mito. Senna foi um homem que, na semana anterior à sua morte, havia concordado em presidir a GPDA, a Associação dos Pilotos, com o objetivo explícito de pressionar por mais segurança na Fórmula 1. Não era um papel cerimonial, era uma posição de poder real dentro do esporte, com acesso direto à FIA e com a credibilidade do maior nome do paddock por trás. Se Senna tivesse sobrevivido a Imola, se tivesse assumido a presidência da GPDA, se tivesse usado aquela plataforma para pressionar pelas mudanças de segurança que ele havia discutido com outros pilotos na manhã da corrida, as mudanças que a FIA implementou de qualquer forma após sua morte, mas talvez de forma diferente, com uma fiscalização diferente, com uma pressão diferente vinda de dentro do paddock, e não de uma crise de relações públicas pós-trágica, o esporte teria sido diferente? As mortes posteriores que foram evitadas pelas reformas de segurança teriam sido evitadas de qualquer maneira? Ou teriam sido evitadas mais cedo, com mais completude, com menos poder concentrado nas mãos de quem tinha interesse em que certas perguntas não fossem feitas?
Não há como saber. Mas é impossível não pensar que Ayrton Senna morreu exatamente no momento em que estava prestes a se tornar mais do que um piloto. Estava prestes a se tornar uma voz, um poder, uma resistência organizada dentro de um esporte controlado por homens que não estavam acostumados a ser desafiados por alguém que o mundo inteiro amava e que não precisava de dinheiro nem de aprovação para dizer o que pensava. Isso não é xisme, é poder. E o poder, quando ameaçado, encontra formas de se proteger que nem sempre precisam de conspiração. Às vezes o poder se protege apenas com silêncio, com processos que duram tanto que o mundo perde o fio, com narrativas construídas em torno de heróis trágicos que não fazem perguntas inconfortáveis sobre os vivos. Ayrton Senna morreu aos 34 anos. Deixou um legado esportivo incomparável, uma fundação que transformou a vida de milhões de crianças brasileiras e um mistério que 30 anos de investigações jornalísticas, processos judiciais e análises técnicas não conseguiram fechar completamente. Talvez nunca seja fechado. Talvez as pessoas que sabem a resposta completa já tenham morrido, ou estejam velhas demais para que a verdade mude qualquer coisa, ou estejam protegidas por acordos que sobrevivem a elas. Mas as perguntas continuam. E enquanto as perguntas continuam, a história de Senna não está fechada. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre o que aconteceu na Tamburello do que 99% das pessoas que assistiram àquele acidente ao vivo em 1994. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa saber. Comenta abaixo o que você acha, o que foi acidente, o que foi negligência, o que ainda não tem resposta. E se inscreve no canal, porque nos próximos dias vou lançar um segundo vídeo sobre algo que ficou de fora aqui. O que Ayrton Senna descobriu sobre a Williams nos dias anteriores a Imola. E por que esse detalhe específico pode ser o elo que falta em tudo que você acabou de ver. A verdade sobre Senna nunca foi completamente dita, mas ainda está aqui, esperando.